É muito importante o trabalho da oposição. E o senhor disse que os governantes precisam cumprir com suas promessas. Será que não são excessivas as promessas de campanha, que se diz, eu vou acabar com a taxa do lixo, e acabar com a taxa do lixo, que outros recursos ele vai ter para suprir aquela deficiência? Por exemplo, a taxa do lixo. O senhor também defendia, né? Defendeu a extinção da taxa do lixo. Mas o governo federal, a legislação eleitoral, condiciona, de uma certa maneira, os municípios a cobrarem a taxa do lixo para gozarem de algumas facilidades, benefícios do governo federal. E agora mesmo, por exemplo, em Sobral, que o problema da taxa do lixo lá foi equivalente ao daqui, o daqui, a justiça garantiu a sua permanência, mas lá a justiça acabou. E, resultado, o prefeito hoje, Oscar, está com dificuldade lá com o lixo em Sobral, porque não tem cumprido o seu compromisso com o aterro, compromisso financeiro de manutenção do aterro sanitário. E aí? Edson, quando você abre mão de um tributo, de um imposto, de uma taxa, você tem dois caminhos. O mais fácil, o que a maioria das gestões faz, é criar um outro tributo. E o mais difícil, que é o que todo mundo deveria fazer, era cortar gastos. Se você tem uma arrecadação de 100 milhões por ano e você abre mão dessa arrecadação, ou você vai cortar gastos correspondentes a 100 milhões por ano, ou então você vai ter que ter outra fonte de arrecadação desses 100 milhões. É o que o governo federal está propondo aí, por exemplo, na questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Eles querem isentar quem ganha até 5 mil reais e aumentar a conta de quem tem super salários, quem tem salários altos. Então, é uma maneira justa de discutir a questão tributária, mas muitas vezes não é simpática para a população. Então, repito, se tivesse como gestor da capital, eu tinha a intenção de acabar a taxa do lixo cortando gastos da gestão, diminuindo o número de secretarias, diminuindo essa estrutura que, infelizmente, a cada ano que passa e a cada eleição se torna mais pesada. Eu não sei onde é que vai parar com tanta secretaria. Daqui a pouco a secretaria de tudo em Fortaleza. E a secretaria, pela secretaria, não resolve o problema. Ontem eu estava sentado com um grupo de pessoas e as pessoas reivindicando a criação de uma secretaria específica para tratar de problemas de condomínio. Não é o caminho criar uma secretaria específica, é ter um setor já nas secretarias que existem para tratar daquela questão, porque a cada secretaria que se cria é o salário do secretário, é o salário do secretário executivo, é o aluguel do prédio, é a estrutura de água, de energia, de internet. Então, a gente tem que procurar outros caminhos para que a gestão se torne eficiente, usando a tecnologia, usando outras ferramentas, e com isso a gente ter a condição de poder aliviar o bolso do cidadão. Tem um dado que eu preciso passar só para você entender. Santa Catarina, Edson, conseguiu, mesmo com o efetivo reduzido de policiais, reduzir a violência, porque eles foram investir em tecnologias, em metodologias, em novas práticas que alguns estados estão utilizando e o estado de Ceará, infelizmente, ainda não tem essas práticas. Com esse concurso que a Polícia Militar vai fazer agora, por exemplo, o estado de Ceará vai ser o segundo em termos de efetivos por habitantes. Então vai ter um grande efetivo, mas está faltando ter expertise, inteligência e estratégia. Eu discuti na última vez que vim aqui com você essa questão do papel do município em relação à segurança pública. Na campanha, eu dizia que os ônibus de Fortaleza teriam câmera com sistema de vídeo monitoramento e leitor facial. E eu vi agora, há cerca de 15 dias, o prefeito da cidade de São Paulo, com muito orgulho, apresentando os ônibus com câmeras, com vídeo monitoramento e leitor facial. Todo mundo que entra num ônibus que tem essa câmera vai ser identificado, se é bandido ou não. Ontem eu fui no Castelão, assisti o jogo do Ceará e para entrar teve que fazer a minha identificação da minha face. Então são ferramentas tecnológicas que podem facilitar a gestão, podem diminuir custos e podem gerar mais eficiência. Capitão Wagner, no curso da campanha, o prefeito Evandro insistiu na tese de que a administração dele seria uma administração que abrangeria todo o município de Fortaleza, questionando que a prefeitura naquele momento só olhava para uma parte de Fortaleza, a parte da Aldeota, a parte da Beira-Mar
daqui da aldeota, não à beira-mar do restante da cidade. Andando pelos bairros de Fortaleza, a Prefeitura já mostrou que descentralizou a administração, descentralizou no sentido de executar serviços. Olha, Edson, eu ando muito pela periferia, inclusive pela beira-mar. Esse final de semana eu estive lá na Praia do Futuro, ali no Serviluz, no Caça e Pesca. Conheço muito bem a Barra do Ceará, o Vila do Mar, e a gente não viu nada de diferente ainda na gestão do Evandro. Repito, são 100 e poucos dias, vai fazer 4 meses agora no final de abril. Talvez o tempo não seja suficiente para entregar o que foi prometido, mas a gente não tem visto muita diferença em relação à atenção com a periferia que se tinha no governo passado e a atenção que se tem com a periferia hoje. Lógico que ainda é pouco tempo para a gente poder dizer se isso vai mudar ou não, mas a preço hoje a gente não pode dizer que houve uma mudança substancial no tratamento da periferia em relação a obras, em relação à estrutura, em relação a um cuidado especial com os serviços que são fornecidos lá na ponta. Eu tenho que repetir e voltar até para o assunto. Os postos de saúde da periferia continuam sem medicamento, continuam com dificuldades. Os serviços que são prestados na periferia ainda são deficitários. A gente tem muito lixo espalhado nas ruas. A gente está vendo com essas chuvas aí, alagamentos que acontecem. Todo mundo sabe que nesse período de chuva a gente tem problemas. E esses problemas, em alguns casos, são evitáveis, né? Quando a gente tem córregos entupidos, quando a gente tem rios entupidos, quando a gente tem lagoas entupidas com lixo, com coisa que não deveria estar ali, a gente, logicamente, corre um risco muito maior de ter uma tragédia, um alagamento, de alguém perder a vida ou de perder seu patrimônio, e essas são situações que são evitáveis. Então, a periferia, a preço hoje, ainda não está se sentindo amparada como deveria pela gestão. Porque o discurso bonitinho do político é: não, eu vou cuidar de quem mais precisa da prefeitura, que é a periferia. Mas, quando chega a hora de governar, muitas vezes esquece a periferia, porque acha que vai chegar lá na campanha e vai comprar aqueles votos da periferia e resolve o problema dele. Capitão Wagner, também no curso da campanha se falou muito da necessidade de ter um prefeito que fosse ligado ao governador, ligado ao presidente da República, porque isso facilitaria a vinda de recursos para o município, de benefícios outros, por exemplo. Hoje, a oposição constata que o município de Fortaleza, por ter um prefeito que é do mesmo partido do governador, do mesmo partido do presidente da República, está sendo beneficiado com recursos extras orçamentários para a construção de benefícios de infraestrutura da cidade? Edson, ainda na gestão do Evandro, à frente da presidência da Assembleia, foi aprovada uma mudança na Constituição que me preocupou muito. O que a Constituição dizia antes da mudança? Que no mínimo 50% do que é arrecadado pelo Estado tinha que ser destinado para o interior do Estado, que é gigante, com demandas inúmeras. E o restante poderia ser investido na capital. O que fizeram? Acabaram com a obrigação de se destinar 50%, no mínimo, dos recursos para o interior do Estado. Com isso, o que a gente está vendo? Que cada vez mais a gente vai ter um aparelhamento e o governo só vai destinar recursos para aqueles prefeitos que são seus aliados. A gente viu recentemente o governador Eumano anunciar que estava mandando 50 milhões de reais a mais para o IJF. Eu pergunto ao governador Eumano, por que ele não fez isso na gestão do Sarto? Só porque o Sarto não era alinhado politicamente com ele? Mas ele mandou esse dinheiro? Prometeu, aí eu não sei se mandou. Aí, o senhor acaba de dizer que está vindo do JF e lá o médico está aviando receita sem papel com identificação do próprio JF, que está faltando remédio. Então esse dinheiro não chegou. Provavelmente. No mínimo, há um equívoco na postura do governador em anunciar que vai mandar, ou que está para mandar, esses 50 milhões para o JF, Edson. E eu pergunto, por que antes ele não mandou? Ele não era governador de todo o estado de Ceará, Fortaleza não está dentro do estado de Ceará, o JF não atende pacientes do interior da capital, às vezes até de outros estados. Então isso é uma mesquinhez muito grande. Isso acaba por afetar, logicamente, os serviços públicos. Essa chantagem barata que muitas vezes o governo faz, que foi denunciado na campanha de governador pelo Roberto Cláudio, que era de dentro do grupo, e disse, olha, prefeitos que anunciaram apoio para o Roberto Cláudio, no dia seguinte foram punidos com a redução dos repasses discricionários.
Se a gente pegar, por exemplo, aqui, Edson, o que foi repassado pelo governo do estado no ano da eleição para governador, para Granja, que é um município que eu respeito, ali cerca de 60 mil habitantes, e o que foi repassado para Fortaleza, que tem 2,5 milhões de habitantes, é uma coisa que não dá para entender. Como pode Fortaleza receber 20 vezes menos do que os recursos destinados para Granja? Tem algo de muito equivocado. Por quê? Porque lá em Granja tem um grupo que é aliado do governador e em Fortaleza o grupo é adversário. Eu citei Granja aqui, mas poderia citar vários outros municípios de aliados que receberam mais recursos em detrimento daqueles que não se declararam apoiando a candidatura do Elmano, que receberam menos recursos. A gente sabe que toda essa negociata foi feita no gabinete do ministro Camilo Santana, que comandou todo esse processo de coação para que os prefeitos votassem no candidato que ele estava apadrinhando naquele momento. E eu tenho dito muito, Edson, que o que faz um candidato vencer a eleição não é a qualidade do discurso, não é o melhor plano de governo, não é a capacidade do candidato, mas a conjuntura. A gente viu o Elmano, que foi 4º colocado na eleição para prefeito de Caucaia, e ganhar a eleição no estado porque tinha ali toda uma estrutura, toda uma máquina financeira que custeou a vitória dele. E o custo disso é que hoje, até hoje, a população ainda não conhece o governador Elmano. Se você for ali no Acarape, se você for ali em Abaiara, qualquer município do interior e fizer uma pesquisa perguntando quem é o governador do Ceará, você vai encontrar muita dificuldade das pessoas dizerem o nome do governador. Alguns vão dizer o Camilo, outros vão dizer o 13 ali, vão lembrar do número do partido, mas poucas pessoas vão lembrar quem de fato é o governador. Então isso é realmente preocupante e a gente precisa, a todo custo, esclarecer a população das consequências desse tipo de eleição. Ô, capitão Wagner, do que o senhor viu até hoje, 100 dias apenas, 3 meses e poucos dias, do governo municipal em Fortaleza, qual é sua expectativa em relação ao restante do mandato? Olha, a expectativa é de muita dificuldade, como eu falei, porque abriu-se mão da taxa do lixo, de uma receita, e na contramão disso aumentou-se o número de secretarias. Se você está abrindo mão de uma receita e está aumentando o inchaço da máquina, como é que essa conta vai fechar? Qualquer gestor, qualquer empresário, você na sua casa que recebe lá seu salário mínimo, se você está gastando mais do que você recebe, essa conta nunca vai fechar. E é o que está acontecendo em Fortaleza. A máquina é inchada, é pesada, são muitas secretarias, são muitos cargos, são muitas estruturas para se manter com um recurso menor, considerando que a gente perdeu aí a arrecadação da taxa do lixo por um compromisso de campanha que foi feito e que esse foi honrado, e a gente tem que aplaudir por honrar esse compromisso específico. Eu tenho muita preocupação com o futuro da cidade, porque o governo federal está passando por dificuldades financeiras, o governo do estado está prometendo muito, mas não está entregando nada, e eu não sei como é que o prefeito vai conseguir, durante os próximos 4 anos, honrar os compromissos que ele fez na campanha. Só tem uma forma dele honrar esses compromissos, é se ele se preocupar menos com o político e mais com a população. Se ele tiver a coragem de diminuir o número de secretarias e os espaços dos políticos, aí ele vai ter a condição financeira para honrar os compromissos dele. Enquanto ele ficar colocando os políticos em primeiro lugar e os interesses da população e as promessas que ele fez em campanha em segundo lugar, a gente vai ter muitas dificuldades. Capitão Wagner, o senhor, quando esteve aqui da última vez, o senhor falou num acordo de facções, as facções criminosas aqui em Fortaleza, sobretudo o Comando Vermelho e o PCC. E o senhor disse que o governador ia se aproveitar desse acordo dessas facções para, já neste mês, ou melhor, no mês passado, de março e o mês de abril, se vangloriar da redução dos crimes violentos no Estado. O senhor mantém o que disse? Está se confirmando o que disse? Ou o senhor foi além do que a realidade permitia dizer? Edson, por aí já estamos chamando até de mãe de Ná, porque eu vi no seu programa, falei que ia acontecer isso, falei em outras entrevistas e o governo acabou de comemorar uma suposta redução de 11% no número de mortes no estado de Ceará. É lógico que isso ia acontecer se as duas facções criminosas que estavam se matando, se degladiando, em busca e lutando ali pela ocupação territorial, resolvem selar uma paz,
naturalmente que haveria uma redução nesse tipo de crime. Em compensação, aumentou o avanço do Comando Vermelho em relação aos provedores de internet. Em compensação, os crimes bárbaros continuam acontecendo de dia e de noite. Toda semana a gente tem encontrado mulheres mortas da forma mais trágica possível. São mulheres que são decapitadas, que são torturadas, que têm seus corpos jogados ao mar. Então, aconteceu o que eu falei no programa anterior. Vim aqui, disse que ia acontecer essa redução e, de fato, ela aconteceu. Está aí o governo comemorando a redução da qual ele não é responsável. Porque, Edson, se o governo tivesse feito algo além do que ele estava fazendo no ano passado, eu ia dizer, não, foi essa ação governamental que fez reduzir o crime organizado. Se o governador tivesse tido a coragem de dizer, presidente, me mande reforço da Força Nacional para me ajudar a combater essas facções aqui. Presidente, me ajude aqui com recursos ou algo diferente que pudesse acrescentar em relação à hora extra para policiais, mais policiais na rua, mas não aconteceu nada disso. Se a polícia não fez nada diferente, como é que o resultado foi diferente? Porque as facções fizeram diferente. Selaram um pacto e são alguns acordos que, inclusive, eu questiono, porque quando a atuação de determinadas facções, o governo até age com dureza. Mas quando é o Comando Vermelho, tem algo de muito esquisito, porque o governo amolece quando é o Comando Vermelho. Só para citar um exemplo aqui, o Morro do Santiago era administrado por uma outra facção. Toda hora tinha operação da polícia lá no Morro do Santiago, que fica ali na Barra do Ceará, para quem não conhece. De repente, o Comando Vermelho vai e toma o Morro do Santiago. O que acontece? As operações param de acontecer e, pelo contrário, o governo coloca nas bases do morro policiais para evitar que alguém vá invadir o Morro do Santiago. Sabe quem é que está questionando isso? É o próprio policial que está sendo obrigado a ficar ali na base. Quando um criminoso do Comando Vermelho morre no Rio de Janeiro e a polícia vai fazer toda a segurança do velório dele lá no Pirambu, tem algo de muito errado. A polícia não é para estar fazendo segurança de velório de bandido, a polícia é para proteger o cidadão de bem. Então, tem alguns questionamentos que a gente faz. Esse outro que eu citei agora há pouco, como é que pode, de dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, se levam 300 armas, 220 pistolas e 80 armas longas, algumas dessas armas já apreendidas com criminosos, e o governo do estado não toma uma providência contra o servidor que, de repente, foi o responsável pelo sumiço dessas armas. Pelo contrário, o servidor que foi responsável foi promovido. Então, são questões que o governo do estado precisa responder com clareza, ou então o cidadão vai ficar com uma pulgazinha atrás da orelha. Capitão Wagner, esse seu discurso, o discurso do senhor, não é excesso da oposição, não? Olha, Edson, tudo que a gente fala tem comprovação. Se você faz uma calúnia, se você comete uma calúnia, se você comete uma difamação, hoje eu não estou ancorado por nenhum mandato, eu não tenho imunidade parlamentar, eu desafio que abra um processo contra mim por calúnia, difamação, coisa parecida. O que a gente fala com responsabilidade. Eu não falo com prazer nem com satisfação. Eu só trago uma denúncia para a imprensa, eu só faço isso de forma pública quando eu tenho a informação. Isso aqui não é um informe, isso aqui não é um fuxico. Isso aqui são informações de dentro da estrutura. E por ser profissional de segurança, é lógico que a gente tem acesso a essas informações. As informações circulam entre os profissionais de segurança e jamais eu traria algo para cá que eu não tivesse a comprovação, que eu não tivesse a certeza que de fato aconteceu.